Bom dia, meus amigos. Dia 5 de dezembro. Enxergando a vida do ponto de vista de Deus. Que é a sua vida? Tiago 4,14. Nós não vemos as coisas como são, mas como nós somos. Anais Nin. Sua vida é formada como você a enxerga. O modo com a qual você define sua vida determina seu destino. A perspectiva irá influenciar a maneira pela qual você investe o tempo, gasta o dinheiro, usa os talentos e valoriza os relacionamentos. Uma das melhores maneiras de compreender as pessoas é perguntando-lhe: como você vê a vida? Dessa forma, descobrirá que existem tantas respostas diferentes quanto existem pessoas. Já me disseram que a vida é um circo, um campo minado, uma montanha russa, um quebra-cabeça, uma sinfonia, uma jornada e uma dança. As pessoas dizem: a vida é um carrossel. Às vezes você está em cima, às vezes você está embaixo. E algumas vezes você fica apenas dando voltas. Ou a vida é uma bicicleta, 10 marchas, com engrenagens que nunca usamos. Ou a vida é um jogo de carta. Você tem de jogar o que não tem em mãos. Se eu perguntasse como você imagina a vida, que imagem viria à mente? Essa imagem é a sua metáfora de vida. É assim que você a enxerga, consciente ou inconscientemente. É a sua descrição de como funciona a vida e o que você espera dela. As pessoas frequentemente expressam suas metáforas de vida por meio de roupas, joias, carros, penteados, adesivos e até mesmo tatuagens. Essa metáfora secreta da vida influencia sua vida mais do que você pode perceber. Ela determina esperanças, valores, relacionamentos, metas e prioridades. Por exemplo, se você pensa que a vida é uma festa, seu principal valor vai ser divertir. Se você vê a vida como uma corrida, certamente valorizar a velocidade e provavelmente viverá apressado a maior parte do seu tempo. Se você vê a vida como uma maratona, valorizará a resistência. Se você vê a vida como uma batalha ou um jogo, vencer será muito importante para você. Qual é a sua visão de vida? Você pode fundamentar a vida numa metáfora defeituosa, a fim de cumprir os propósitos para os quais Deus o criou. Será necessário desafiar a sabedoria popular e substituí-la por metáforas bíblicas da vida. A Bíblia diz: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixe que Deus as transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus. A Bíblia oferece 3 metáforas que nos ensinam a visão que Deus tem da vida. A vida é um teste, é uma incumbência de confiança e é uma atribuição temporária. Essas ideias são o fundamento da vida dirigida por propósitos. Estudaremos os 2 primeiros nesse capítulo e o terceiro no próximo. A vida na Terra é um teste. Essa metáfora da vida é vista nas histórias relatadas em toda a Bíblia. Deus continuamente prova as pessoas quanto ao caráter, a fé, a obediência, o amor, a honestidade e a lealdade. Palavras como provações, tentações, refinar e testar ocorrem mais de 200 vezes nas Escrituras. Deus provou a Abraão ao lhe pedir que oferecesse seu filho Isaque. Deus provou Jacó quando este precisou trabalhar 7 anos extras para obter Raquel como esposa. Adão e Eva foram reprovados no teste do Jardim do Éden, e Davi falhou diversas vezes ao ser submetido à prova por Deus. Mas a Bíblia também nos dá muitos exemplos de pessoas que foram aprovadas em importantes provas, como José, Ruth, Esther e Daniel. Os testes tanto desenvolvem quanto manifestam o caráter da pessoa. E toda a vida é um teste. Você está sempre sendo testado. Deus constantemente observa sua reação às pessoas, aos problemas, ao sucesso, aos conflitos, às enfermidades, às decepções e até mesmo ao clima. Ele até observa o mais simples ação, como quando você abre uma porta para alguém, pega um lixo que foi jogado no chão, ou quando é educado com o balconista ou uma garçonete. Não conhecemos todos os testes que Deus irá aplicar, mas podemos prever algum deles, com base na Bíblia. Você será testado por grandes mudanças, promessas adiadas, promessas insolúveis
orações não respondidas, críticas injustas e até mesmo tragédias sem sentido. Em minha vida percebo que Deus testa minha fé por meio de problemas, minha esperança pelo modo de lidar com o que está em minhas mãos, pelo amor por meio de pessoas. Um teste muito importante diz respeito à sua atitude quando você não consegue sentir a presença de Deus. Às vezes Deus se retira intencionalmente e não sentimos mais sua proximidade. Um rei chamado Ezequias passou por esse teste. A Bíblia diz: Deus desamparou Ezequias para prová-lo e para saber o que realmente havia no seu coração. Ezequias desfrutava íntima comunhão com Deus, mas no momento crucial de sua vida, o Senhor o deixou só, a fim de testar seu caráter, revelar uma fraqueza e prepará-lo para uma responsabilidade maior. Quando você compreender que a vida é um teste, perceberá que nada é insignificante em sua existência. Mesmo o menor incidente é relevante para o desenvolvimento do seu caráter. Cada dia é importante e cada segundo é uma crescente oportunidade para aperfeiçoar o caráter, para demonstrar o amor ou para depender de Deus. Alguns testes parecem pesados demais, já outros não são sequer perceptíveis, mas todos têm implicações eternas. A boa notícia é que Deus quer que você seja aprovado nos testes da vida. Por isso, jamais permitirá que você enfrente testes maiores que a graça que Ele lhe concedeu, para lidar com eles. A Bíblia diz: Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará forças a vocês para suportá-la, e assim vocês poderão sair dela. Toda vez que você é aprovado num teste, Deus toma conhecimento e faz planos para recompensá-lo na eternidade. Tiago diz: Felizes são aqueles que perseveram quanto são testados. Depois de serem aprovados, receberão a coroa da vida que Deus prometeu aos que amam. A vida na terra é um cargo de confiança, um ato de fé. Essa é a segunda metáfora da Bíblia na sua vida. Nosso tempo neste mundo, bem como a energia, a inteligência, as oportunidades, os relacionamentos e os recursos, são dádivas que Deus nos confiou para cuidarmos e administrarmos. Somos administradores de tudo quanto Deus nos dá. Esse conceito começa com o reconhecimento de que Deus é o dono de tudo e de todos. A Bíblia diz: ao Senhor Deus pertence ao mundo e tudo o que nele existe, a terra e todos os seres vivos que nela vivem são dele. De fato, jamais possuímos realmente coisas alguma durante nosso breve período na vida. Deus apenas nos empresta a terra enquanto estamos aqui. Ela já era propriedade de Deus antes que você chegasse e Ele irá emprestá-la a outra pessoa depois que você morrer. Tudo que você pode fazer é desfrutá-la algum tempo. Quando Deus criou Adão e Eva, confiou a eles o cuidado de sua criação e nomeou os administradores de sua propriedade. A Bíblia diz: Deus os abençoou, dizendo: tenham muitos e muitos filhos e espalhem-se por toda a terra e a dominem. E tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastam pelo chão. A primeira tarefa que Deus deu aos humanos foi administrar e cuidar das coisas dele. Dessa função, o homem jamais foi exonerado, e é a parte do nosso propósito atualmente. Tudo que desfrutarmos deve ser tratado como uma responsabilidade que Deus nos pôs na mão. A Bíblia diz: você tem alguma coisa que não tenha sido dada por Deus? E se tudo que você tem vem de Deus, por que você se vangloria como se tivesse realizado alguma coisa por si próprio? Há alguns anos, um casal permitiu que minha esposa e eu, em nossas férias, usássemos sua bela casa de frente para a praia no Havaí. Era um conforto a qual não podíamos arcar e aproveitamos muitíssimos. Eles nos disseram: usem-a como se pertencesse a vocês. E foi o que fizemos. Nadamos na piscina, comemos a comida da geladeira, usamos as toalhas de banho e os pratos. Até nos divertimos pulando na cama. Mas sabíamos durante todo o tempo que a casa não era realmente nossa. Por isso tomamos um cuidado especial com tudo. Aproveitamos os benefícios que ela nos oferecia, sabendo, porém, que não éramos propriedades dela. Nossos valores culturais dizem: se você não é dono, não terá cuidado. Mas os cristãos vivem por um padrão mais elevado, visto que Deus é o dono. Devo cuidar da melhor forma possível. A Bíblia diz:
o que percebem algo de valor em confiança devem demonstrar que são dignos de tal confiança. Jesus frequentemente se referia à vida como um cargo de confiança e contou muitas histórias para ilustrar essa responsabilidade perante Deus. Na parábola dos talentos, um homem de negócios confiou sua riqueza ao cuidado dos seus servos, enquanto estava fora. Quando retornou, avaliou a responsabilidade de cada servo e recompensou cada um adequadamente. O senhor daquele servo disse: Muito bem, servo, bom e fiel. Você foi fiel no pouco e porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Ao final de sua vida, você será avaliado e recompensado conforme seu desempenho ao lidar com o que Deus lhe confiou. Isso significa que tudo o que você faz, mesmo uma simples tarefa diária, tem implicações eternas. Se você trata tudo como um cargo de confiança, Deus promete 3 recompensas na eternidade. Primeiro, você receberá reconhecimento de Deus, que lhe dirigirá: muito bem, bom trabalho. Segundo, você receberá uma promoção e uma responsabilidade maior na eternidade. Eu porei o cargo de muitas coisas. Terceiro, você será honrado em uma comemoração. Venha e participe da alegria do seu Senhor. A maioria das pessoas não percebe que o dinheiro é tanto um teste quanto um cargo de confiança designado por Deus, que usa a área financeira para nos ensinar a confiar nele. Para muitos, o dinheiro é o maior de todos os testes. Deus observa como usamos o dinheiro para avaliar se somos confiáveis. A Bíblia diz: se quanto mais Deus lhe dá, mais responsável Ele espera que você seja. Vocês foram indignos de confiança em relação às riquezas deste mundo. Quem lhes confiará verdadeiras riquezas celestiais? Essa é uma verdade fundamental. Deus diz que há um relacionamento direto entre a forma de eu utilizar meu dinheiro e o nível da minha vida espiritual. O modo de eu administrar dinheiro, riquezas deste mundo, determina quanto Deus pode confiar em mim as bênçãos espirituais, riquezas verdadeiras. Deixe-me perguntar: sua forma de administrar seu dinheiro está impedindo Deus de fazer mais em sua vida? As riquezas espirituais podem ser confiadas a você? Jesus diz: a quem muito foi dado, muito será exigido, e quem muito foi confiado, muito mais será pedido. A vida é um teste e um cargo de confiança, e quanto mais Deus lhe dá, mais responsável Ele espera que você seja. E é isso, família. Eu acho que essa é uma baita de uma palavra boa, né? Uma baita de uma palavra pra gente refletir nesse dia 5 de dezembro, né? Dezembro não. De setembro. Nós já tô indo pra dezembro, porque realmente o ano já acaba, né? Mas eu acho que é muito bom isso, né? A vida realmente é um teste. E não é só um teste aqui, né? Por mais que ela seja temporária, a gente viu no capítulo de ontem, né? Que era a vida temporária, e agora a vida não é meio que em vão. A gente meio que está sendo provado e é um teste, né? O que a gente está fazendo aqui agora, nesse momento, né? Em nossa vida, vai ser, né? Vai ter um julgamento e vão ter recompensas, né? E vão ter multas ali também, né? Vão ter ali algumas coisas, né? Se a gente, sei lá, matou alguém, fez alguma coisa errada, roubou e etc., pode ter certeza que isso aí vai ser cobrado por Deus um dia, né? Mas é isso. Muito boa a palavra de hoje. E finalizamos aqui com: pensando sobre o meu propósito de vida, né? O tema para reflexão é: a vida é um teste e um cargo de confiança. Ou seja, a vida é um teste e um cargo de confiança. Ou seja, o que a gente está vivendo agora, o momento que você está, né? O lugar, o cargo que você ocupa nesse momento é um teste, tá ligado? Se você for bem, pode ter certeza. Se você continuar correndo na sua vida, Deus vai te colocar num lugar melhor para você ser tentado ali, né? Tentado não, ser provado novamente, né? Então, praticamente é isso. É bom saber disso, querendo ou não, porque, querendo ou não, isso motiva a gente também a querer ser melhor, né? Motiva a gente a querer ser melhor e passar nesses testes. E o versículo para memorizar é: quem é fiel nas coisas pequenas, também será nas grandes, né? E a pergunta para meditar é: o que me aconteceu recentemente que agora percebo ter sido um teste de Deus? Quais são as tarefas mais importantes que Deus me confiou? Então é isso, praticamente é isso. Finalizamos, né? Dia 5, reflitam nessa palavra. E é isso, família. Fiquem com Deus. Um forte abraço. Fui!